Olá, tudo bom? Turma do 6201. Professor ID novamente de volta, né? Depois desse recesso, estamos aqui. E eu gostaria de falar com vocês sobre os fenícios, né? O conteúdo nosso hoje é sobre os fenícios. Quem foram os fenícios, né? Que povo magnífico foi esse, né? Então, gente, os fenícios eram um povo que eles olhavam assim para trás deles e tinham, opa, tem montanha. Olhava para o outro lado, tinha um mar. Então, plantava muito poucos, né? Só alguns cereais, videiras, oliveiras, né? Muitas vezes para o consumo próprio, né? Então tinha muita montanha, que não tinha terreno plano para plantar, né? E olhou para o mar. O que nós vamos ter do mar? O que a gente pode fazer? Então eles não tinham nada para oferecer, começaram então a entender que tinha algumas madeiras, né? Tinha um cedro, né? Na região deles, tinha um cedro. Então o cedro era, né, muito comum na região. E começaram então dessa madeira leve começar a fazer embarcações. Então viraram um povo do mar, né? Os comerciantes do mar. É tanto que nessa Fenícia virou chamado talassocracia, um governo do mar, né? Um governo dos comerciantes, né? Os comerciantes eram muito respeitados, porque nos outros lugares não eram respeitados, né? Muitas vezes os comerciantes eram chamados até de ladrões, né? Era prefiro ser um ladrão do que um comerciante, né? Mas lá na Fenícia, né, eles eram respeitados, né? Então, gente, a região da Fenícia ficava ali onde hoje se encontra o Líbano, né? E onde vai até a Palestina, que é o atual Estado de Israel, né? Eles se estenderam até a Tunísia, né? Até Cartago, né? E esse povo, gente, quase chegou a vencer os romanos, né? Quase invadiu Roma, tentou Roma, governou 3 guerras contra Roma, né? O general Aníbal, né? Tentou lá mais na frente, né? Derrubar o Império Romano. Eles eram muito bons guerreiros, além de ser bons, como se diz, comerciantes, né? E eles eram interessantes, era um povo muito interessante. Fizeram até algumas colônias, olha só, naquela época eles já tinham feito algumas colônias assim, algumas ilhas ali, né? Do Mediterrâneo, né? Inclusive na Península Ibérica ali, Portugal, Espanha, né? Eles tiveram uma certa influência, principalmente na Espanha ali, né? Eles tiveram uma influência muito grande ali nas colônias, né? Então quem eram os fenícios, né? Eles também eram chamados de... Alguns achavam que eles eram cananeus, né? Os outros achavam que eles eram cananeus. Eles eram de origem semitas, né? Porque é do povo judeu, né? Um povo também ali muito próximo da Palestina, né? E tinha um pouco a pele um pouco escura, né? Muitas vezes é chamado, em Cartago, é chamado de guerras púnicas, né? Porque a palavra punis, né? Era púrpuro, né? Escuro, né? Uma coisa meio púrpura, meio escura, né? E eles tinham, como se diz, essa denominação, tá bom? E como é que esse povo fenício fazia? Assim, porra, nós temos que ir para o artesanato, não temos plantação, que era o maior comércio da época, era tudo, né? Não temos muitos metais, né? O que é que nós temos? O mar. Então começaram então a fazer vidro, o melhor vidro do mundo era deles. Então vamos vender esse vidro, vendia caro. Aí o que nós temos no mar? Né? Acharam lá no mar uma tinta de uma coisa que comia, né? Do ouriço lá, e saiu uma tinta muito púrpura, muito bonita, muito linda, que valia uma fortuna, entendeu? E valia uma fortuna. Então isso aí o pessoal comprava muito, só eles tinham a técnica de fazer vidro e também de fazer essa tinta famosa. Então eles eram muito importantes. Então fizeram muitas rotas comerciais, né, em trocas agrícolas com os egípcios, né, e deu condições para que o comércio mais se destacasse nos mais fortes setores da economia fenícia, né. E ao longo da faixa litorânea ocupada, né, diversas cidades-estado. Então eles tinham cidades-estados autônomas, né, descentralizadas, né, bem administradas, né, na figura dos comerciantes, que dava muita riqueza para os governantes daquele país. Então tinha Biblos, né? Biblos é famosa, né, porque tinha muita plantação de papiro, né? Daí o nome biblioteca, né? De papiro, papel, né? Tiro, Sidom e Ugrate, né? E esse governo autônomo, né? Era responsável pelas questões político-administrativas, né? Eram cidades-estados em que eles governavam, né? O poder político no interior das cidades, né, costuma ser assumido por representantes de sua elite marítimo-comercial, né? Quer dizer, como eu falei, um governo do mar, os
talassocracia, né? Governo do mar em grego, né? E era em meados de 1500 a.C., né? A atividade comercial fenícia intensificou consideravelmente, fazendo com que surgisse o interesse pela dominação de outros povos comerciantes, né? Pô, esse pessoal criou as caravelas, né? Madeira leve, velas remar, né? Aquele pessoal remava rápido, então entregava mais rápido o produto, né? Tinha madeira de só para fazer, que só dava lá, né? Esse cedro, né? É chamado cedro do Líbano. Se você pega a bandeira do Líbano, né? Você vai ver a folha do cedro, né? Ou o próprio cedro na madeira, né? Se eu não me engano. Eu confundo com a do Canadá, que também tem uma folhinha, né? De uma planta lá. Né? E o Líbano é um cedro mesmo, que é um símbolo de riqueza daquele país, né? Da tradição e história dele, né? Então, gente, eles têm isso aí, em 1500, né? Atinge os centros urbanos de Eufrates, Sidom e Biblos, né? Se expande comercial sobre as ilhas da costa da Palestina, né? E também regiões do norte da África, por aí a Tunísia, né? Que hoje é a Tunísia, que antigamente era Cartago, né? E guerreou muito com o romano, como eu falei, o Aníbal, né? E também da Península Ibérica. Sabe qual é o lugar que eles colonizaram? Ibiza. Todo mundo gosta de ir para Ibiza, é um paraíso, né, Ibiza. Então eles deram colônias nesses países, né, nessa rota, né? Para depois, como se diz, tentar melhorar os espaços de navegação, né? Os portos onde podia ficar, para administrar melhor as rotas de navegação ali no Mediterrâneo, tá bom? Eles eram, como se diz, muito inteligentes e espertos nesse sentido, tá bom? Então, gente, todo esse movimento mercantil observado pelos fenícios influenciou o domínio e a criação de técnicas e saberes vinculados ao intenso trânsito dos fenícios. A astronomia foi importante porque, para navegar pelos mares, né, eles tinham que saber de astronomia, né, qual a estrela que ia do norte, do sul, o vento, né, se estava primavera, verão, né, se a maré estava cheia pela lua. Eles tinham que ter essa noção de comércio para saber em cada lugar que produto estava produzindo, né, e para que direcionamento ia para poder se orientar melhor, tá bom? E a navegação necessária à prática comercial. E tem mais, gente. Esse pessoal, ele inventou uma coisa interessante. Por quê? Porque ele comercializava com todo mundo. Eles eram globalizados, né? Antes, vamos supor que eles eram, para aquela época, eles eram globalizados, né? Porque eles eram comerciantes, comercializavam com todo mundo. Cada um falava um idioma, não tinha uma língua própria, né? Eles pensaram então, sabe o que é? Em trabalhar uma letra, não pela forma ou significado, né? Mas pelo som fonético. Aí juntaram lá 20 símbolos lá, né? E fizeram o alfabeto. Esse alfabeto mesmo que nós falamos hoje, né? B, C, D, né? H, F, G, D. A pessoa só não falou o A. Ah, porque as vogais eles pegaram dos gregos, né? E aí pegaram dos gregos as vogais e dos outros povos alguns sons fonéticos e começaram a fazer o alfabeto de 23 letras, né? 26 letras que nós temos hoje, né? Com as mudanças ortográficas aí muda um pouco. Eles acabaram fazendo, contribuíram muito para isso. O nosso alfabeto hoje, ocidental, que o mundo ocidental todo fala, é fruto da contribuição desse povo, né, os fenícios para nós, né, na navegação, no vidro, né, no tingimento de roupa, né, nas técnicas de astronomia, né, e de comércio, de colonização, né, para gestão de negócios, né? Eles foram muito importantes, foi um legado dos fenícios para nós. O papel, o papiro, né? Tudo isso surgiu lá com os povos fenícios. Então eles deixaram um legado cultural para a humanidade, né? O mais importante, como vocês falam, né? Eles fizeram isso, né? No campo religioso, gente, eles eram politeístas, quer dizer, tinha muitos deuses também, né? Vocês sabem que o deus mais famoso deles era Baal, né? Quem lê a Bíblia aí sabe muito de Baal, né? Que eram associados ao sol e à chuva, né? E a aliança e o filho era a divindade das fontes, né? A Astarteia era uma deusa vinculada, gente, à riqueza e à fecundidade. Vocês perceberam que tudo que os fenícios falam está ligado à riqueza? Riqueza, à fecundidade, ao sol e à chuva, né? Às fontes, né? Os deuses são muito ligados à produção, alguma coisa de vida, né? Durante seus rituais, feito ao ar livre, e eles costumavam fazer sacrifícios, tanto de animais como de homens, principalmente crianças, né?
Porque esses povos também, né, eles tinham naquela época essa cultura, né, de poder fazer vários, como se diz, sacrifícios, tanto os astecas como os egípcios, né, como... É difícil um povo antigo não ter feito sacrifício, né? Até Deus mesmo, Abraão, né, com seu filho lá, né? Vocês lembram desse ditado, né? Na Bíblia lá, que Deus falou, não precisa matar não. Quer dizer, era comum sacrifício naquela época, né? E Baal, né? Lembra de Baal? Que lá na Bíblia fala que o profeta Elias dizia que Baal não existia, né? E aí os fenícios ficavam chateados com isso, né? Porque o Deus de verdade era o Deus do povo hebreu, né? O Deus de Abraão, um Deus único, né? E Baal para eles como é que se diz? Era só uma fantasia, né? Mas quem lê a Bíblia vai entender melhor essa história. Mas em compensação geral, gente, a riqueza que os fenícios deixaram foram muito grandes nesse sentido, né? Quer dizer, primeiramente um povo que pensa assim, nós não temos riquezas, como se diz, material. O que a gente vai fazer para fazer melhor que os outros não fazem melhor? E aí foram para o artesanato, para o vidro, para as pinturas, né? E para as navegações, transportar para outros povos também, né? Dominadas rotas comerciais, tá bom? Uma boa ideia de empreendedorismo, né? Para aquele mundo antigo, tá certo? Então, gente, outra coisa, outra informação. Como eles estenderam da faixa que vai, o Líbano é aqui, né? Uma faixinha estreita, né? Passa pela Palestina, que hoje é Israel, mas a Palestina, Jordânia, e vai até a Tunísia, ali no norte da África, ali, né? Que hoje é a Tunísia. A Tunísia era Cartago. Tudo ali eles dominaram. E ali, do outro lado era Roma. Do outro lado, assim, gente, estava o Império Romano, né? Estava a Itália. E ali, eles começaram, então, a Roma queria destruir eles, que pelo mar o pessoal de Aníbal ganhava. Aí os romanos falavam assim, eles só têm o mar para nos derrotar, que era boa navegação, né, cartaginesa, né? Que era, assim. Aí o que aconteceu? Né? Os romanos colocaram um monte de barcos no mar para evitar o ataque, né? O ataque fenício. Só que Aníbal era um cara muito esperto, né? Ele fez uma volta ali pela Espanha, né? Pegou ali ele deu uma volta por terra pelo Estreito de Gibraltar, né? Pelo Marrocos ali, foi pegando as colônias deles, né? E foi indo, chegou em alguns lugares chegou assim, pegou um inverno brabo, né? Um inverno brabo ali em algumas geleiras, né? Pegou uma época de geleiras ali perto da Espanha, para a Itália, e acabou perdendo muita gente. Mas ele começou a esperar. Só que ele estava a ponto de explodir Roma, né? Mas aí ele descobriu que o imperador romano começou a atacar Cartago. Ele falou, não, ninguém vai mexer no meu país, não. O quê? Eu vou lá defender. E aí foi que ele perdeu a guerra. Ele voltou para combater a defesa da cidade dele, né? Mas chegou a acabar com o Império Romano, né? 3 guerras. É tanto que ele lançava, sabe o quê? Cobras. Ele adestrou elefantes, que derrotou muitos, assustava, né? Elefantes treinados para a guerra, né? Usou muitos animais e também muitas cobras. Ele lançava cobras venenosas nos barcos romanos, entendeu? E isso gerava muito pânico no Império Romano quando vinha, né? Aquela questão de... Aí os romanos só defendiam, né? De Cartago. Quando o Aníbal foi arredor pelo continente, né, pela terra, Roma resolveu invadir, já que ele não estava lá. E o cansaço físico, a logística, né, gerou muitas perdas, muitos problemas, e ele foi derrotado. Mas os fenícios, né, foram as chamadas Guerras Púnicas, né? Vocês podem ver isso aí no capítulo Guerras Púnicas, né? E tem um documentário muito bom sobre Aníbal. Aníbal era um grande general, um estrategista fenomenal, Aníbal, né? Se puder assistir alguma coisa sobre Aníbal, pesquise aí na Netflix, no YouTube, né?
na Wikipédia, vocês vão ficar maravilhados com esse general, tá bom? Essa foi a minha contribuição de hoje, gente, para entender um pouco sobre esse povo antigo chamado Fenícia, que deu uma excelente contribuição para a humanidade, principalmente esse diário que nós temos aqui, graças ao alfabeto que ele do Ocidente, né, que ele inventou, tá bom? Meu muito obrigado e até uma próxima aula.